Fernandes, esse é o seu Psique em Cheque. Antes de nós falarmos aqui da temática que vamos tratar no vídeo, gostaria de pedir a você que se inscreva no canal se não for inscrito ainda, porque assim você vai estar nos ajudando. Você compartilha esse vídeo, aperte o sininho e dê um gostei aí, um like, para assim você estar nos ajudando aqui com o canal, com a divulgação do nosso canal, com os temas que nós aqui tratamos, ok? Hoje eu gostaria de falar sobre o narcisismo. Vamos tratar aqui sobre essa temática do narcisismo. Comumente as pessoas, quando veem um comportamento do outro ser humano, um certo egoísmo por parte deste, atribuir isso e utilizar o termo narcisismo. O que não é muito cabível do ponto de vista técnico, né? Do ponto de vista, vamos assim dizer, teórico, porque a teoria é mais aprofundada, é mais, vamos assim dizer, ela descreve melhor, obviamente, o que significa esse narcisismo no ser humano, o que seria esse narcisismo no ser humano, do que apenas um ato egoísta ou atitudes egoístas no ser humano. Para entendermos do que se trata, é preciso recorrermos, obviamente, ao que Freud elabora. Freud é quem cria a conceituação sobre o narcisismo, e ele retira do mito grego de Narciso a ideia de narcisismo. E para isso vamos aqui, de forma bem simples e rápida, descrevermos o que é isso. A gênese da palavra Narciso vem da palavra narquê, do grego, de onde também deriva a palavra narcótico. Então, narcisismo seria uma espécie de entorpecimento por si próprio. E dentro de uma das várias versões que existem do mito de Narciso, eu vou tomar aqui alguns pontos de uma dessas narrativas do mito de Narciso, da mitologia grega. Narciso era um rapaz muito bonito e tal, e ele era ele, como já foi dito aqui anteriormente, era entorpecido pela sua própria aparência, pela sua própria beleza. E as ninfas gostavam, elas eram atraídas por Narciso, só que Narciso não era atraído por nenhuma das ninfas, ele só era atraído por si mesmo. E tinha uma ninfa chamada Eco, que ela falava muito, ela falava demais. E os deuses resolveram então imputar sobre Eco um certo castigo, onde Eco só poderia reproduzir, repetir as últimas palavras das pessoas com quem ela estivesse assim dialogando. Por isso, um dia Narciso estava andando em um bosque, né? E nisso ele ouviu um barulho, e naquele barulho que ele ouviu era Eco quem estava lá. Ele não vindo, ele pergunta: quem é que está aí? Eco vai e pergunta, reproduz: quem é que está aí? Narciso diz: apareça. Eco diz: apareça. E aí eles vão nesse diálogo aí onde Narciso diz e Eco reproduz. Aqui já é um indicativo. Nesse diálogo de Narciso com Eco, já se tem uma ideia do que se trata. Narciso, então, é uma pessoa que se relaciona com as outras, vendo nelas somente a si próprio. É um eco, volta para ele sempre volta para si próprio. Seria como se os outros fossem apenas espelhos para Narciso. Para Freud, e tanto para Freud como para Lacan, o indivíduo não nasce com o ego constituído, ou seja, pronto. O ego vai sendo elaborado, o ego vai sendo construído, vamos assim dizer, ele vai sendo elaborado com o passar do tempo. E quando nós não nascemos com uma ideia de eu. Nós não conseguimos ter a compreensão do que é eu e do que é o outro. Então, segundo Lacan, isso não se dá apenas de uma criança diante de um espelho, mas pode ser por outras situações, por outras, vamos dizer, por outras recorrências na vida e vivências, pode ocorrer essa ideia do estado do espelho. É quando a criança começa a entender, a ver o outro. Isso, usando o espelho como exemplo,
ele olha para o espelho e vê outra pessoa. Ele não tem ideia de que é ele próprio quem está ali. Para ele é outro igual a ele, é outro semelhante a ele, e não ele próprio que ali está. Então ele começa a ter uma ideia de eu, ele começa a ter uma ideia do ego, o ego começa a ser construído. O que acontece é que esse princípio, a constituição desse ego, é necessário para todos e ocorre com todos. Ocorre entre esse estágio e um anterior, que Freud chamava de autoerotismo, a fase do autoerotismo é uma espécie de preparatório, é uma fase anterior ao narcisismo, porque essa fase ela é completamente comum e ela é comum inclusive a todos, tanto o autoerotismo como o narcisismo primário, ela é comum a todo ser humano. Entre esses dois surge o que é chamado de narcisismo, que é, em vez de um investimento da libido no mundo externo, a pessoa, a criança, nesse primeiro momento, investe toda a sua libido no seu próprio eu, no seu próprio ego. Então, o que acontece é que esse narcisismo primário é totalmente necessário, é totalmente comum, é totalmente necessário para a vida humana, vamos assim dizer, e é alimentado pelos progenitores e pelas pessoas que cercam essa criança, né? Ela está ali no centro das atenções e é alimentado nela esse certo narcisismo. Então, esse primeiro momento é comum que todas as pessoas passem por ele. É totalmente comum. Só que tem um segundo momento, chega num certo estágio, que a pessoa deixa de ficar, vamos assim dizer, esse investimento da libido no eu, no ego da pessoa, deixa de vir e sai para o mundo externo. Começa a ter um investimento da libido nos objetos, isto é, no mundo externo. Só que o narcisismo secundário, a pessoa tira essa libido, ou a libido que está sendo investida no mundo externo, nos objetos, vamos assim dizer, ela retorna a ser investida no ego. E a pessoa, então, volta-se novamente para si, retirando disso o investimento libidinal que ela teria ou precisa ter, vamos assim dizer, para o mundo externo. Então você percebe que o narcisismo, quando você vai pegar mediante o mito de Narciso e começar a interpretar, é quando uma pessoa começa a ter satisfação somente consigo própria. E isso de uma maneira, vamos assim dizer, exacerbada. Não é algo, porque pode ter várias pessoas que até certa medida essa libido vai ser investida em si mesmo, no seu próprio eu, e ela se satisfaz com isso, ok? Só que quando isso é exacerbado, quando isso extrapola, vamos assim dizer, o comum das relações, aí isso pode começar a ser uma fixação, vamos assim dizer, desse ponto, né, desse retorno da libido para o eu, e aonde a pessoa só se relaciona com os outros vendo a si própria, não é naquele sentido de projeção, que é outro conceito de Freud, mas na verdade, a pessoa só vê nos outros uma reprodução de si mesma, uma noção do que é o narcisismo para você. Não é apenas um ato, como eu já falei a priori, não é um ato apenas egoísta, mas é uma produção, um investimento da libido no próprio eu, no próprio ego. A pessoa, então, deixa de investir, ou a libido dessa pessoa deixa de ser investida no mundo objetal, ou seja, no mundo externo, e retorna a ser investida no ego, no eu dessa pessoa. Lembrando que existe o narcisismo primário e o narcisismo secundário. É necessário fazer a distinção destes. Eu espero que tenha ajudado você com esse vídeo a ter uma pequena noção do que se trata o narcisismo. E eu queria mais uma vez te pedir, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de apertar o gostinho aí ou o like, não deixe de compartilhar esse vídeo e até o seu próximo Psique em Xeque.